Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais um dia com a graça de Deus e a permissão dele neste trabalho de evangelismo que estamos fazendo nesse momento, nos dado esse apoio. Eu agradeço muito. Hoje nós vamos ter uma mensagem com o nosso irmão Nivaldo, o Nivaldinho, todo mundo conhece o nosso irmão Nivaldinho. Ele vai estar trazendo a palavra hoje. Eu peço a todos que nos ajude, que compartilhe este vídeo para que ele venha alcançar cada vez mais e mais pessoas e que a semente do Evangelho venha brotar em seus corações e fazer com que eles se voltem para Cristo nesse momento de dificuldade. Eu agradeço a todos. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Nivaldo, que vai trazer uma mensagem da parte do Senhor. Tá ok? Pessoal, uma boa mensagem para todos nós e até daqui a pouco. Boa noite, ouvintes. Nós agradecemos ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos participando também desse meio de comunicação para trazer o ensino da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com todos os irmãos e ouvintes. Nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 23. Romanos 3 e 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Novamente, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua autoridade que tem sobre a vida, sobre o mundo, todas as coisas que o Senhor criou. A nossa oração nesse momento é que nós pedimos para todos que estão nos ouvindo possa de fato entender a tua palavra. Aqueles que não são salvos, que possa, através do Espírito Santo, serem convencidos para reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. Para aqueles que são salvos, que o Senhor abençoa, para que possa, cada dia, transbordar de alegria por ser um salvo por Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, é difícil nós falarmos alguma coisa do Evangelho nesses dias em que estamos vivendo, se não falarmos a respeito do que está acontecendo. Vivemos em dias onde uma pandemia está assolando o mundo, trazendo dificuldade, separação, morte, trazendo, por que não dizer, desespero para a raça humana. Em tudo isso eu tenho visto que é a manifestação do poder de Deus. Quando Ele pode mexer com todo o mundo a respeito da condição humana, em Ele ter que preocupar-se com a sua vida física. Mas a Bíblia nos fala de algo muito mais perigoso para o ser humano. Ela nos fala do pecado. Ela nos traz para refletir uma condição do homem que foi contaminado pelo pecado. A Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, ela diz assim no versículo 7: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus fez o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, um homem puro, santo, sem pecado, sem a natureza maldosa, sem a condição de viver uma vida limitada nos anos de vida, mas Ele trouxe ao homem a felicidade, a paz, a alegria
em comunhão com Deus. Esse era o estado original do homem quando Deus criou o homem sem pecado, puro e santo. Mas assim como nós estamos vivendo nessa condição, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele trouxe também ao homem uma condição, um vírus, que podemos chamar na Bíblia de o pecado, aonde ele entrou no homem, contaminando todo o homem, toda a natureza, tudo que Deus fez. Esse vírus que nós estamos vivendo hoje, ele tem algumas consequências que traz ao homem. Ele se distancia as pessoas uns dos outros, ele polui o ambiente, ele põe a pessoa isolada e no final, se não for tratado, ele leva à morte. Esses sintomas realmente é visto em todas as pessoas que são contaminadas e ficam doentes com essa situação. E aparentemente é interessante que esse vírus nós não o vemos. Nós só vemos os seus efeitos. Aquilo que ele causa ao homem. Eu gostaria de pensar justamente nesse fato. Que o diabo também colocou lá no Jardim do Éden um vírus no coração do homem. E esse vírus chama-se pecado. E nós não o vemos, mas nós vemos os seus efeitos. O primeiro efeito que ele fez no ser humano foi trazer a separação, o isolamento do homem para com Deus, o seu Criador. Adão e Eva tinham um contato contínuo com Deus. Todos os dias, eles tinham um relacionamento, falavam um com o outro. Mas quando esse vírus, o pecado, entrou ali no coração de Adão e Eva, fez a separação. Teve problemas, onde eles faltaram com o respeito, com as ordens de Deus. Isso na Bíblia chama-se de pecado, de desobediência, porque a ordem de Deus era para que eles obedecessem a Deus, através e ouvindo a sua palavra. Mas eles procuraram, através de seus interesses próprios, desobedeceram a Deus. E quando nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, era justamente nessa parte espiritual, onde o homem era puro, santo, feliz diante de Deus. Mas quando ele pecou, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 3, disse: viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A partir de agora, o homem não nasce mais à semelhança de Deus, mas à semelhança de Adão, pecador, desobediente, longe de Deus, separado, com vírus no seu coração. Agora, os efeitos, os sintomas desse vírus está dentro do coração do homem. É interessante que uma das promessas falsas que o diabo colocou na mente de Adão e Eva é que eles conheceriam ou saberiam o bem e o mal. De fato, a partir daí eles ficaram conhecedores. Não só conhecedores do bem e do mal, mas conhecedores e praticantes do mal. A partir daí, Adão, no seu coração, começou a fazer os seus planos. E todo ser humano agora nasce à semelhança de Adão. Pecador, desobediente, procurando os seus próprios interesses, fazendo as suas vontades. E a razão disto é que no Salmo 51, a Bíblia nos deixa claro a maneira que nós nascemos, toda a raça humana. No Salmo, ele diz o seguinte, Salmo 51,
1, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, a partir dessa vida agora, todo ser humano nasce-se pecador, em iniquidade. Isso é, ele é um homem agora que revolta contra Deus, procura os seus próprios interesses. E ele nasce em pecado. A palavra pecado significa justamente errar o alvo. E todo ser humano, a partir do momento que ele nasceu com a natureza de Adão, tudo que ele faz agora, ele não acerta a vontade de Deus. Vamos ler os sintomas que esse vírus do pecado deixou no homem. Romanos capítulo 3. Ora, a condição que o homem ficou é assim. Romanos 3 diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Isto é errar o alvo. É não fazer, mesmo que eles tentem fazer o bem, eles erram o alvo, porque eles não entendem a vontade de Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. Esses são os sintomas que esse vírus, chamado pecado, deixou no coração humano. Há ainda mais alguns sintomas que o vírus deixou nos homens. Além dos homens viverem nessa condição, eles agora continuam praticando isso. Esse sintoma ele começa a se manifestar por algum tempo. É interessante que essa doença de nossos dias, ela não se manifesta totalmente quando a pessoa é infectada. Mas com o tempo ela vai aparecendo o seu sintoma e cada dia pior. E consequentemente ele o leva à morte. E se o homem não tratar, se o homem não resolver esse problema da sua doença, ele vai morrer. E é justamente isso que o Senhor Deus falou para Adão e Eva: no dia em que dela comerem, certamente morrerás. A partir do momento que eles tiveram essa infecção, infectados com essa doença, eles então começaram uma vida de decadência, com os dias contados, com a sua vida, sabendo que um dia morreriam fisicamente, e o final seria a morte eterna. É desesperador, porque a condição do homem diante de Deus, por mais que ele tente, é uma condição desesperadora, longe de Deus, e o final é a morte. E o versículo que nós lemos como base dos nossos pensamentos, ele diz que o homem, ele está privado, separado de estar na presença de Deus. Ele perdeu a comunhão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto é, eles estão privados, eles estão separados, estão impedidos de ter comunhão com Deus por causa dessa pandemia chamada pecado. Se você ainda não pensou nessa realidade, infelizmente, a má notícia para você é que você, desde o seu nascimento, você está infectado com essa doença, que vai te levar à morte, que vai te condenar para toda a eternidade. E a Bíblia é bem clara: pois todos pecaram. Em Romanos capítulo 5, versículo 12,
Ele deixa claro isso. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está a imagem e semelhança de Adão. Ninguém mais nasce à semelhança de Deus, mas a semelhança de Adão, no pecado, destituídos, separados de Deus. E esta infecção, você nasceu com ela. E ela vai te levar à morte se você não tomar os cuidados necessários, a vacina necessária que Deus preparou para você. E o nosso desejo é que você nessa noite pare para pensar muito mais sério na sua vida do que qualquer um problema relacionado à sua saúde física, é a sua saúde espiritual. Esse vírus do pecado, ele foi muito mais além do que esse vírus que está falando hoje. Além de ele levar à morte física, ele te leva à separação eterna de Deus. Porque você morrendo sem Cristo, separado de Deus, você vai para uma eternidade longe de Deus. Mas graças ao nosso bom Deus, que Ele nos ama, e essa é a parte mais importante do que nós queremos dizer a você, é com relação ao amor de Deus. Ele conhece a nossa situação, Ele conhece a nossa enfermidade, Ele sabe do nosso problema, e Ele nos ama. E Ele providenciou um meio pelo qual o homem pudesse livrar-se desse risco de morte eterna e pudesse ficar puro, sarado, sem nenhuma contaminação. E isto Ele manifestou através do seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior notícia para o mundo é sobre o amor de Deus. O amor de Deus não levou em conta a nossa condição, a nossa pobreza espiritual, a nossa negligência, a nossa obediência, porque a nossa condição espiritual diante dele é de mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele diz, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se condoeu da nossa doença, ele se condoeu da nossa condição de enfermos, de pecadores, de desobedientes, e mostrou o seu amor através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo, fazendo-se homem, vindo a esta terra, entregou-se a si mesmo ali na cruz do Calvário, ele estava derramando a vacina para a nossa condição pecadora. E o apóstolo João, usando o versículo, ele diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. O sangue de Cristo é aquele que pode nos purificar, lavar-nos, limpar-nos do contágio desta enfermidade, desse vírus do pecado. É a maneira que o homem tem
de novamente poder aproximar-se de Deus. E mesmo o homem estando mergulhado no pecado, na condição pior, nos seus últimos dias de vida, aonde esse pecado pode se aflorar a cada dia mais, Deus, mostrando o seu amor, Ele pode perdoar, salvar qualquer pecador. Uma das coisas que o homem tem que aprender, e para que ele seja bem tratado na sua enfermidade, primeiro, ele tem que reconhecer que ele é um doente. Se ele não reconhecer que ele é um doente, ele não vai aceitar o tratamento. Se ele achar que ele está bem, ele não vai procurar solução. E uma das coisas que nós estamos percebendo de nossas leis com respeito à vacina para esse problema é que muitas vezes as leis estão obrigando os homens a procurar para vacinar. Agora, uma coisa que Deus não vai fazer com você é obrigar você a ir aonde Ele está para te salvar. Deus não vai fazer nada que te obrigue. Ele apenas te convida, te chama. E um dos convites mais importante e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo para com o ser humano, quando Ele esteve aqui na terra, Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse era o convite. E olha que Ele não estava chamando pessoas saudáveis, pessoas que estavam bem, mas Ele estava chamando os cansados, aqueles que talvez nas suas circunstâncias já tinham talvez esforçado o máximo para conseguir a paz e não encontraram. Aqueles que já estavam realmente desanimados, tristes, tentaram, lutaram para recobrar os seus ânimos, mas perderam toda a esperança. Mas Ele convidou para que você possa ir até Ele. Ele falou: olha, vocês vão achar descanso, vocês vão achar paz para as vossas almas. Então, a primeira coisa que você deve saber é que você foi um contaminado e precisa aceitar a situação que você é pecador diante de Deus. E que o pecado, o salário desse pecado é a morte. Ele vai te levar à morte. Talvez você tenha gozado de alguns dias ainda de paz, de alegria, entre aspas, de um conforto, mas essa situação vai se intensificar em sua vida e você vai morrer um dia. O segundo ponto que você deve entender, além de reconhecer que está doente espiritualmente, você deve entender que você não é capaz sozinho de resolver a sua situação. Você não tem condição sozinho se não tiver ajuda. A Bíblia deixa claro que nós perante Deus nós somos mortos, incapazes, fracos, sem condição alguma, sem nenhuma possibilidade de resolver esse problema. Mas Ele está disposto a fazer isso. E a promessa do Senhor Jesus Cristo aos que o ouviam, Ele diz: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é a promessa dele. Em outras palavras, bem mais práticas, aquele que reconhecer a necessidade que alguém possa ajudá-lo, o Senhor Jesus Cristo pode.
Ele tem condição, capacidade, poder, autoridade para te ajudar e resolver o seu problema. Então faça isso, reconhece e aceite a ajuda. Em fazendo isto, você deve entender uma coisa: que esse fato não é uma coisa física que você vai fazer, mas é uma situação espiritual. O apóstolo Paulo, nesse livro de Romanos que nós já lemos no capítulo 10, ele nos orienta a maneira que devemos fazer para aceitar e resolver esse problema. Ele diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A fé vem pelo ouvir. E já há alguns dias você está ouvindo aqui que você é um pecador e que você precisa acreditar nisso. Você crendo que você é um pecador, você ouviu disto, você deve aceitar essa condição. É um passo de suma importância na sua vida, você reconhecer que você é pecador e aceitar essa condição. E aceitando isto, você crendo nisto, sabendo que isso é uma verdade a respeito do ser humano, o apóstolo Paulo continua aconselhando a você nesse seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se é com a tua boca confessar a Jesus como Senhor. Há uma necessidade de você entender este fato. Confessar significa exatamente você revelar, reconhecer aquilo que você é diante de Deus. Os homens têm a mania em não aceitar a condição, achar que ele é bom por natureza, achar porque ele faz algo, ele é aceitável diante de Deus. Pelo contrário, que Deus quer que você aceite. A primeira razão, pela fé, crendo na palavra de Deus. Porque a mesma palavra de Deus que diz que você pode ser salvo, ela diz que você é pecador. E você deve crer nessa verdade. Se você não crer nessa verdade, que você é um pecador, você não chegará a segundo passo, que é de confessar. É aceitar a situação. É admitir que você é um pecador. Que todo ser humano é um pecador. Que todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você deve confessar, aceitar essa situação. Você vai declarar a Deus que de fato crê nessa verdade absoluta da Bíblia Sagrada. Um segundo fato, você pode invocar. Aquele que invocar será salvo. É importante isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar significa exatamente clamar por auxílio, implorar, suplicar, pedir a seu favor, chamar por socorro. Talvez você ainda não viu o que é uma pessoa morrer sem estar respirando. Ele fica em desespero.
ele fica sem condições de falar. Ele não tem condição de gritar por socorro. Falta-lhe a respiração, falta-lhe a voz, falta-lhe algo. E é justamente nessa condição que o homem está vivendo nesses dias. Mas nós estamos aqui justamente para levar até você a oportunidade de você clamar por o Senhor, clamar por socorro, clamar a seu favor. E sabe o que Paulo falou em Efésios capítulo 2? Isto é muito importante você saber disto. Você não está clamando a alguém, pedindo socorro a alguém que não pode lhe ajudar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Efésios 2 e 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você vai chamar alguém que tem toda a capacidade para lhe atender. Ele é rico em perdoar. Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em amor. Ele é rico para conosco. Ele tem condições de atender o pedido do mais vil pecador. A prova desse grande amor nós lemos em Lucas capítulo 23, quando ele estava sendo crucificado. Ele estava ao meio de dois ladrões, duas pessoas que a sociedade, por tudo que eles tinham feito de errado, não permitiu mais que eles vivessem no meio deles. Essas pessoas não podem conviver conosco. Essas pessoas são maldosas. Essas pessoas não têm jeito. Essas pessoas são incapazes de viver na sociedade. Vamos matá-los. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o Senhor Jesus Cristo mandou aquele jovem. Ele clamou, ele suplicou, ele sabia que estava em agonia. Os seus últimos suspiros de vida, ele rogou a seu favor a Jesus Cristo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo, por ser Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em amor, mesmo aquele que a sociedade já tinha desprezado, ele o amou e levou-o para morar com ele. Esse é um Deus rico. Isso quer dizer que não tem multidão de pecado que é maior do que o amor de Deus. Não tem o que você fez na vida, seja o que você fez. Ele é rico. Ele é muito mais rico em amor, em misericórdia, do que a multidão de coisas que você fez de errado. É esse Deus que nós queremos apresentar a você. Não é um Deus que não tem capacidade. Não é um Deus que não tem força. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele diz assim: olha, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Para você invocar o nome do Senhor e ser salvo, você não tem que pagar. Até porque você não tem condição. Ninguém de nós temos condições de pagar algo. Porque o pecado é justamente, como nós dissemos no começo, errar o alvo. Tudo que nós formos fazer com relação ao perdão, à salvação de nossas almas, nós vamos errar o alvo. Nós vamos fazer errado. Porque a Bíblia nós lemos: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Essa é a condição. Mas é melhor você confiar num Deus rico do que confiar na sua riqueza material. É melhor você
reconhecer e confiar num Deus que te ama do que implorar paciência, amor, bondade da raça humana. Deus te ama e Ele quer fazer isso por você. É por isso que Ele fala: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não fez isto, pense no amor de Deus. E nós vamos terminar os nossos pensamentos com o versículo da Bíblia Sagrada que você talvez já tenha ouvido, mas ainda não creu nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, Deus rico em amor e misericórdia, nós entregamos cada ouvinte em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor jamais despreza aquele que invocar o Seu nome, e o Senhor está pronto a perdoar. O Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. É por isso que estamos aqui anunciando a Tua palavra. Ó Pai, desperta a cada ouvinte, aqueles que não são salvos, que foram salvos, que sejam imensamente agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que maravilha, que palavra maravilhosa que Deus trouxe pra gente nessa noite. Pra gente fazer essa alimentação diária, fazer essa reflexão sobre a nossa situação. E para você que ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, eis a oportunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Evangelho, que vocês possam estar nos procurando, mandando mensagem. O que a gente puder fazer, vamos encontrar os irmãos capacitados para estar te respondendo, para estar te tirando todas as dúvidas. Eu quero agradecer a todos os irmãos que se mantiveram presentes nessa mensagem. Eu quero agradecer a todos os irmãos das cidades vizinhas, que nem Passos, Itubiara, que nem o pessoal de Sacramento, Cristais, Ponte Alta, Babilônia, pessoal de Babilônia. Então, gente, eu quero agradecer muito vocês, pessoal de Uberaba, Araxá, o pessoal lá de Salvador, da Bahia. Muito obrigado, gente. Que esse trabalho continue propagando a palavra de Deus para todos os lados, para até os confins da terra, como a palavra diz. Que todos venham conhecer a palavra e o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse trabalho está sendo realizado para a honra e para a glória do nome de Deus. Eu agradeço a todos vocês, gente, que têm nos apoiado, têm nos dado uma força. E se assim for, da permissão de Deus, amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui transmitindo mais uma mensagem da parte do Senhor. Que todos tenham uma boa noite e que o Senhor abençoe a todos vocês. Muito obrigado e até amanhã, assim sendo, da permissão de Deus.